Jericó era uma cidade pequenininha, perto de Jerusalém, na época em que Jesus esteve materialmente entre nós. Exatamente por estar abaixo do nível do mar, era daquele clima terrível, tórrido, que havia muitas criaturas que apenas passavam por aquela cidade. Não era dos lugares mais salubres, não era das regiões mais aprazíveis para se viver. Havia na cidade de Jericó uma criatura que os homens olhavam e diziam: tem tudo, é rico, é abastado, mas ao mesmo tempo seus irmãos de raça o repeliam, porque ele era chefe dos cobradores de impostos. E apesar de ter uma imensa fortuna, apesar de dispor de tudo isso, sua casa abarrotada de víveres, festas, amigos, pelo menos supostos amigos, esse homem se sentia vazio e sozinho. Como era muito próximo de Jerusalém, Jesus frequentemente visitava a cidade. Naquelas peregrinações que os judeus tinham que fazer anualmente, sem dúvida nenhuma, a fama do mestre havia chegado a Jericó. E aquele pobre carpinteiro de Nazaré, que não tinha uma pedra onde pousar a cabeça, e oferecia o reino dos céus aos homens. E ele, que tinha tudo, se sentia infeliz. Que paradoxo. Pensava então consigo: quero ver esse homem, quero saber o que ele tem a nos oferecer. E sem dúvida nenhuma, um dia chega a Jericó a notícia de que Jesus estava a caminho, de que passaria por ali, de retorno à Galiléia. Corre então ao encontro do mestre às portas da cidade, mas como era uma criatura de baixa estatura, já não consegue mais ultrapassar a imensa multidão que se aglomera. Os caçadores de milagres, os que esperavam curas para as mazelas do corpo e da alma, se aglutinavam em torno daquele mestre e ele não o veria. Tem então uma ideia. Sabia que caminho Jesus deveria percorrer, vai adiante, sobe numa figueira brava e espera. Pelo menos eu vou poder vê-lo, pensava consigo. Mas o inusitado acontece de novo, porque quando Jesus passa por ali, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje me importa pousar em tua casa. Ele fica assustado. Não apenas ele viu Jesus, mas o mestre o viu. Mais do que isso, o reconheceu como era possível. Além disso, se ofereceu para pousar em sua casa. E Zaqueu desce então jubiloso. Vai ao seu lar, prepara uma ceia e recebe Jesus. E enquanto as criaturas preconceituosas, os fariseus de todos os tempos e daquele tempo principalmente, clamavam contra os discípulos, falando que o mestre ia ter na casa de um chefe de publicanos, de uma pessoa de má vida, o mestre sabia que tinha vindo para os enfermos, e não apenas para os sãos. Acolhido com gentileza em casa de Zaqueu, sentam-se em torno da mesa, apoiados em almofadas, começando a cear, tudo do bom e do melhor. Mas Jesus vai se servindo frugalmente daquilo que é oferecido. E vai oferecendo muito mais a cada um dali presente. Falando a respeito do reino dos céus, da felicidade que espera aqueles que conseguem suportar dores e mazelas, encantando as criaturas com essa promessa de uma vida nova. Tomado então por essa nova perspectiva, Zaqueu se ergue e diz: Mestre, dou metade de tudo que tenho aos pobres, e se alguém defraudei, restituirei quadruplicado. Jesus toma a palavra, diz que naquele dia também aquela casa estava em festa, aquele homem também era filho de Abraão, e enaltece a imagem, ou a figura e a atitude de Zaqueu. Depois retorna às suas atividades. E Zaqueu fica então com a sua promessa em duas partes. Era necessário, a partir dali, a partir daquele momento então, dar curso à nova proposta de vida. A primeira parte da promessa era muito fácil. Dar a metade de uma fortuna era ainda conservar a outra metade. A segunda parte era mais difícil. Procurar cada uma das criaturas a quem havia prejudicado. Enfrentar a recusa, enfrentar a hostilidade, para pedir desculpas e ainda assim tentar reparar o erro cometido. Passou-se aquela encarnação e Zaqueu entra para a história do Evangelho, com uma criatura que aprendeu a desvencilhar-se dos grilhões dourados que a fortuna representa na vida de muitos. Várias outras encarnações aquele espírito ainda teve,
sempre próximo do Mestre, sempre vinculado a Ele, para servir, para cooperar e ao mesmo tempo indo a se desapegar dos bens materiais, a se desvencilhar da falsa ideia de que ter coisas é ser feliz. Até que no século XVIII, quando os benfeitores espirituais começam já a planejar, a realizar as atividades que viriam depois resultar na implantação do Consolador em nosso planeta, mais uma vez aquele espírito é convidado pelos colaboradores do Mestre. Tudo já estava delineado. Mensageiros já estavam reencarnando e ele deveria voltar em breve. Ismael vai buscá-lo nas regiões onde trabalhava na espiritualidade e o convida para renascer nas terras do Cruzeiro, para aglutinar em torno dele as opiniões divergentes e ali cooperar para que florescesse no país do Cruzeiro a mensagem do Espiritismo. Sem dúvida nenhuma, sem hesitar, acostumado a colaborar com Jesus, aquele que foi Zaqueu aceita tranquilamente. E no dia 29 de agosto de 1831, lá em Riacho do Sangue, na província do Ceará, Zaqueu renasce. Na figura amorosa de um menininho ainda muito esperto, muito inteligente, de uma família bem abastada, militares, liberais, empresários, na figura amorosa de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Os primeiros momentos, os primeiros anos de vida, a tranquilidade imperava. Mas era necessário que o missionário viesse realizar a sua tarefa, já demonstrando o desapego aprendido em tantos milênios. E em meio a algumas adversidades e perseguições, porque ser um liberal em períodos de tanto conservadorismo como aquela época, era expor a família e os próprios bens a grandes reveses. E o pai do pequeno Bezerra acaba entrando em grandes dificuldades. Negócios que não deram certo, perseguições de dirigentes políticos locais fizeram com que a família entrasse numa crise financeira muito grande. Como era uma criatura muito digna, como era respeitado por aqueles a quem devia, propuseram que ele continuasse com os seus bens, não fosse a falência. E ele então, não se sentindo digno disso, assume apenas a condição de administrador, até que saudasse o débito. Quando o pequeno Bezerra cresce, quando o jovem Adolfo mostra o pendor a desenvolver atividades no campo da medicina, o pai conversa com ele. Os haveres que nós temos não são nossos, são dos nossos credores. Eu posso, mas não devo custear os teus estudos. Terás que fazê-los por conta própria. E destemido, em 1851, toma um vapor no Ceará e vem aportar no porto do Rio de Janeiro, para iniciar as suas atividades na Faculdade de Medicina. Sem dúvida nenhuma, já demonstrando a própria conquista que Zaqueu fez no passado. Nós não necessitamos de haveres materiais. Nós não necessitamos de coisas, nem para sermos felizes, nem para colaborarmos com Jesus e com Deus. O tempo foi passando, o estudante de medicina, encantado aos seus mestres, e logo é chamado a colaborar na Santa Casa, ainda em 1852. Diferentemente dos outros colegas, que viam em cada um dos pacientes apenas a doença descrita no prontuário, para cada criatura daquelas ali presente, Adolfo via uma pessoa, via um irmão seu. Mas, por outro lado, os conhecimentos que vinham, as descobertas científicas, faziam-no questionar a religião dos seus pais. Faziam-no questionar a ideia de céu, de inferno, de castigos que Deus impunha às criaturas, já que ele conseguia explicar a causa de muitas daquelas doenças, que antes eram vistas como punições por Deus. E vai se distanciando, então. Quanto mais aprende, mais questiona a Igreja Católica. Mais questiona a fé cristã apresentada segundo a Igreja de Roma. E à medida que o tempo vai passando, disse ele mesmo um livre pensador. A formatura vem em 1856. Com láureas. Era realmente alguma criatura dedicada. Os pacientes que cuidavam na Santa Casa, desde a época de estudante,
enalteciam as suas qualidades, a sua capacidade de curar. Porque não apenas cuidava das beberagens, das infusões que eram ministradas aos pacientes daquela época, mas também lhes ministrava o olhar, a compreensão, buscava conhecer as suas histórias. E hoje nós sabemos muito bem o quanto que esta interação médico-paciente é importante, o quanto a empatia entre aquele que cuida e aquele que é cuidado é necessária para que se estabeleça então um fluxo curativo. Já em 1856 então é convidado, porque naquela época não havia os concursos públicos de hoje, a assumir a função de médico militar do Exército. Era tudo o que se desejava naquela época como agora. Nós vemos as pessoas se matando de estudar para fazer concurso, por quê? Ainda tem a ilusão de que é o serviço público, é estável, é confortável, trabalha pouco. Tá bom, vai ver o que é a carga de trabalho de alguns que realmente levam a sério o compromisso. Principalmente os convidados a trabalhar na área da educação. Então nós vamos perceber que aquela situação de conforto, ou aquela zona de conforto, como a psicologia diz, talvez levasse o missionário ao amortecimento das suas energias, ao arrefecimento do seu ímpeto de servir. E aí vem um primeiro chamado: ser irmão da sua sociedade, ser colaborador do povo que o havia acolhido. E ele se candidata. E mais fácil ainda, é eleito, porque era um médico respeitado já. E surge então o conflito. A Doc Lobo levanta a questão de que não era possível ser, ao mesmo tempo, um representante político da sociedade, à época nós chamaríamos de vereador, hoje vereador, e ao mesmo tempo médico militar. E ele, sem hesitar, deixa então a função. Antes disso, em 1858, Adolfo Bezerra de Menezes constitui família. Casa-se com Dona Maria Cândida de Lacerda. Almas afinizadas para o desenvolvimento de tarefas. Na verdade, uma vinculação com uma família inteira. Mas era ele, o bondoso médico, distanciado dos valores espirituais, pelo menos até ali. E era necessário então que adições viessem. Hoje, quando vimos para cá, passamos por várias cidades. Em todas elas as mesmas dificuldades. Cartazes pregados nas casas, carros de som dificultando a passagem do trânsito. Como as pessoas estão entusiasmadas em serem servidores do povo? Hein? Ah, mas Bezerra de Menezes estava. Ia trabalhar de bonde. Não tinha uma carruagem que o fosse buscar. E além disso, todos os seus projetos visavam o bem-estar da sociedade. Estradas de ferro, trabalho em relação à saúde, à educação. Era o verdadeiro modelo do que deveria ser o político servidor da sociedade. E aí nós pensamos, olhamos o que está acontecendo aí agora, cada um querendo uma boquinha, aproveitar para ser eleito e depois continuar aproveitando as chamadas tetas, né, dos caixas e dos cofres públicos. Como eles desconhecem o trabalho de Bezerra, que é reverenciado até na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Não é apenas um representante dos espíritas no Rio de Janeiro, no Brasil, porque ocupou cargos correspondente ao hoje de vereador, ao de deputado, ao de presidente da Câmara, que era o equivalente a prefeito. E em todas as situações durante 15 anos, de 1860, quando foi eleito pela primeira vez, até 1885, quando desistiu da vida política, serviu e colaborou com as criaturas. Quando nós formos escolher os nossos candidatos agora, no próximo outubro, será que nós vamos encontrar algum Bezerra? Ou então vamos buscar alguém que não seja como nós temos. Nossa cidade seropédica é um município jovem no Rio de Janeiro, tem 16 anos agora. Então ainda tem aqueles nichos da política de antigamente, dos currais eleitorais. E há muitos o que a gente chama de políticos de meio sorriso. Eles passam o tempo todo tranquilinhos, fazendo os seus negócios, as suas negociadas. Aí quando chega a época da eleição, vão nos bairros mais pobres. E como há bairros pobres em Seropédica? Oferecem um milheiro de tijolos aqui, um saco de cimento acolá.
E aí as pessoas que estão lá, carentes, sofridas, eles oferecem até tratamento dentário. Dão a parte de baixo da dentadura. Se for eleito, vão dar de cima. E aí, como não consegue se eleger, tem um monte de seropedicência com meio sorriso. Então, é o político do meio sorriso. Tão diferente do Bezerra empenhado em servir, empenhado em colaborar com a sociedade, perseguido por aqueles que a gente imagina assim, isso é coisa de hoje, né? Mensalão é coisa do século XXI, não é? Não. Os conflitos entre os liberais da época de Bezerra e os conservadores levavam às mesmas situações e a decepção era grande ao perceber que seus correligionários liberais não eram assim tão mais honestos que os conservadores. Apenas queriam trocar de posição para eles se beneficiarem e beneficiarem os seus grupos. Foi isso que o levou a desistir da vida pública em 1885. E é interessante, porque após haver trabalhado durante tanto tempo, se dedicado tanto às criaturas, à sociedade, exercendo funções públicas, assume a atitude do educador de almas. Embora médico, era sem dúvida nenhuma um discípulo de Jesus. E Jesus é o educador por excelência. E aquele Zaqueu reencarnado agora na figura de Bezerra de Menezes, percebe que não adiantaria pensar em mudar a sociedade através de leis, através de grandes projetos envolvendo multidões. Era necessário mudar os indivíduos. Era necessário mudar os homens. Lembramos até uma história que circula ainda hoje pelos meios virtuais, de um certo jornalista, nos nossos tempos, que tendo como tarefa falar a respeito das mudanças do mundo, a crise ecológica, as dificuldades financeiras, como o nosso mundo parecia estar em frangalhos. E olha que nem era na época da crise europeia ainda não, era antes disso. E aí passou o dia inteiro na redação do jornal sem conseguir delinear ou fechar a matéria. Pega seu equipamento, vai para casa esperando algum tempo de sossego, para fechar e ainda entregar para a edição do dia seguinte. Mas ao chegar em casa, o filho com 5 anos queria atenção. Clamava ser visto, ter um pai para brincar, e já estava tornando difícil que aquele jornalista realizasse a sua tarefa. E ele então, sabendo que a criança gostava de desafio, disse: "Você gosta de quebra-cabeças, não é?" "Gosto, pai." "Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso trabalhar." Foi a uma revista, arrancou uma folha, pegou a tesoura e cortou em vários pedaços e disse: "Aqui há uma imagem do nosso mundo. O nosso mundo está em pedaços. E eu te desafio a consertar o nosso planeta." Imaginava ele que ia ganhar do filho de 5 anos pelo menos umas 3 horas de sossego. Em 20 minutos a criança chega com os quebra-cabeça montados. "Como? Mas você já conhecia o nosso mundo?" "Não, papai. Mas eu vi, quando você arrancou a folha daquela revista, que atrás da foto do nosso mundo tinha a foto de um homem. Eu virei todos os pedacinhos e quando eu acabei de consertar o homem, eu tinha conseguido consertar o nosso mundo." Foi a mesma lição que Bezerra aprendeu nos 15 anos de vida política. E a partir daí então começa a se dedicar. É lógico que no decurso disso vieram outros desafios. Mas deixamos de lado a vida política até porque não é a parte mais importante da vida do mestre dos pobres, da vida do apóstolo da caridade, da vida daquele que reencarnou já sabendo se desapegar dos bens materiais para verdadeiramente ser feliz. Dissemos que ele se casara com Dona Maria Cândida de Lacerda em 1858 e ainda descrente, distanciado dos valores religiosos, imaginava levar uma vida confortável trabalhando dessa maneira em prol do bem da sociedade. Mas era necessário atender ao chamado de Ismael, que o fora convidar para reencarnar no Brasil e desempenhar tarefa importante nas fileiras do Consolador. E muito frequentemente nós só despertamos para a vida, nós só despertamos para as realidades da alma quando nos vemos privados ou quando nos deparamos com o fenômeno da chamada morte. Em 1863, Dona Maria Cândida de Lacerda desencarna e deixa Dr. Bezerra com 2 filhos. Foi o primeiro grande impacto, o primeiro grande choque a despertar a chama da realidade espiritual para aquela criatura.
ainda desconhecedor das realidades do Espiritismo, que estava apenas nascendo na Europa e nem havia chegado ainda ao Brasil, ele volta a buscar, pela saudade que sentia, pelo imenso vazio existencial deixado pela partida de Dona Maria Cândida, as leituras da Bíblia, o Novo Testamento, a mensagem de Jesus, em busca de consolação. E embora de alguma forma lembrissem a sua alma, ainda não era uma resposta que buscava. Era-lhe necessário prosseguir. O missionário vai adiante, apesar dos reveses, apesar das tempestades. Imagine se ele tivesse parado para se lamentar como um viúvo sofrido. Nós não teríamos hoje essa oportunidade de lembrar do seu trabalho. E aí, em 1865, numa atitude de extrema inteligência, para dar prosseguimento à vida familiar, à vida profissional, às tarefas do bem, Adolfo Bezerra de Menezes faz uma escolha muito sábia. Se casa mais uma vez com Dona Cândida Augusta de Lacerda, irmã da primeira esposa. E aí nós dissemos, porque é inteligente, gente, ele economizou sogra. Para que correr o risco de ter duas? Já conhecia aquela, então ele casou com a irmã da outra mulher para poder seguir adiante mais tranquilo. Ele deu mais 5 filhos. E também uma alma afinizada, uma companheira de trabalhos, era ela a gestora dos assuntos financeiros da família. Porque ele era tão desapegado, que seus pacientes recebiam dele não apenas a receita, mas também o dinheiro para enviar a receita. E nessa época começou a atender no sobrado, no segundo andar de uma farmácia, ali no bairro da Tijuca. Até hoje existe lá um prédiozinho, perto do campo de São Cristóvão, né, onde ele deve ter trabalhado. Mas não era o suficiente. Era necessário que aquela família fosse convidada a servir, a cooperar mais. Em 1875, Joaquim Travassos lhe dá o primeiro presente que reacende a luz do Consolador em sua mente. O Livro dos Espíritos, que viajando de bonde leu praticamente todo, e não havia nada que fosse novidade ali. Nada que ele já não sentisse, e todas as respostas às suas dúvidas finalmente encontraram solução. Era aquilo que ele buscava. Mas ainda estava vivendo a vida política. Ainda tinha suas atividades profissionais. E aí, mais uma vez, a espiritualidade começa a articular uma outra associação interessante, que até hoje traz bons resultados para nós. Adolfo vivia se sofrendo as dificuldades de uma dispepsia há 5 anos. Também Dona Cândida Augusta, diagnosticada com tuberculose naquela época, o que já era quase uma sentença de morte. Ele para si mesmo solicita então, agora já conhecendo o Espiritismo, em 1882, solicita uma consulta a um médium que fazia receituário. Mas para não se expor, coloca apenas um nome fictício, um nome alegórico. E a resposta do Espírito é: meu caro amigo Bezerra, tome isso e resolve. Em 3 semanas, em 3 semanas ou 3 vezes, já estava curado da dispepsia. Dona Cândida Augusta, diferentemente, diagnosticada como tuberculosa, como tísica, deveria ser separada da família, deixar os 7 filhos, os 2 da irmã e os 5 que ela havia tido, para ele cuidar. E mais uma vez a espiritualidade amiga intervém. Não é isto que ela tem. Há dificuldades no campo reprodutivo, no setor uterino. Faça uso desses medicamentos. E ela ficou boa. E o médico Bezerra de Menezes, acostumado a ser responsável pela cura das criaturas, se surpreende. Como aquelas indicações tão simples, com diluições quase ao infinito, deram resultado. E ele descobre a homeopatia. A ciência de Hahnemann, que começava também a desenvolver-se nas nossas terras. E aí algumas pessoas dizem: mas homeopatia e espiritismo estão sempre associados, os espíritos amigos sempre dão receituário homeopático. Às vezes não, né? Mas sem dúvida nenhuma, Bezerra encontra nessas 2 fileiras de trabalho a única associação que há entre elas: tratar as causas, melhorar a origem, porque a alopatia frequentemente nos faz tratar os efeitos,
tratar os sintomas. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu quero aquele analgésico que vai amansar até cavar o chucro. Né? Mas não trata da causa, que às vezes nem é orgânica, nem é física. Quantos de nós temos resposta hipertensiva emocional? Está tudo bom com o corpo físico. E aí de repente fica chateado, fica bravo, fica deprimido, a pressão sobe ou desce. E várias outras situações. No próprio Livro dos Espíritos é esclarecido pelos amigos espirituais o quanto que a mente, o quanto que o espírito interfere na saúde do corpo. E eles dizem lá, fulano, às vezes as pessoas dizem, ele é nervoso porque tem gastrite. Não, ao contrário. Ele tem gastrite porque é nervoso, porque é destemperado. Porque se fosse uma criatura mais calma, mais serena, o organismo teria um nível de equilíbrio maior. E aí começamos a buscar. Hoje o conceito de saúde é tão diferente de ausência de doença, mas um bem-estar em conjunto, corpo e mente, e aí por que não dizermos nós espíritas, corpo, mente e espírito, em perfeita harmonia, fazendo com que o estado de viver seja o mais leve e alegre, embora não haja nenhuma possibilidade, pelo menos no mundo em que nós vivemos, de ausência da doença física. Porque o nosso corpo se degenera, as nossas células envelhecem. E por mais que as criaturas estejam imaginando, não, a ciência hoje garante quase a imortalidade. Não é verdade, não. Tem gente que acha que vai ser imortal fazendo cirurgia plástica. Né? Fazendo um paralelo com as oficinas mecânicas, a gente isso é só lanternagem. Retífica mesmo, que é mexer no motor, ninguém faz. Ninguém vai botar botox no rim para ele ficar esticadinho, né? Então vai fazer cirurgia plástica e faz uma, duas, três. Né? Depois da 50ª cirurgia plástica, para dar um sorriso tem que levantar o joelho, já não tem mais velho. Né? Então não adianta, porque nós vamos desencarnar. Esse corpo vai parar de funcionar. Seja ele esticadinho de cirurgia plástica, pintadinho de cabelo de corante de farmácia, ou envelhecidinho, murchinho, cheio de rugas e cabelos branquinhos, embelezando a nossa vida. Mas o espírito é imortal. E a homeopatia traz também harmonia para o ser espiritual. Não é aquela história do indivíduo senta no consultório, o médico nem olha para ele, já prescreveu. Pelos sintomas. A anamnese é lenta. Uma verdadeira consulta homeopática deve durar bastante tempo. Nada dos 15 minutos do SUS. Eu fico preocupado com o homeopata do SUS, como é que deve ser uma coisa conflitante. Porque não dá para fazer o trabalho direito. E era exatamente aí. Por tratar a causa dos males físicos, a homeopatia fazia sucesso. Por tratar a causa dos males espirituais, o espiritismo começava então a se fazer verdadeiramente o consolador prometido por Jesus em nossas terras. E como isso era necessário? Como se faz necessário nos tempos de hoje? Assim como era no tempo de Bezerra de Menezes. E começa então o médico dos pobres a associar o seu tratamento às fileiras da homeopatia. E ver o sucesso, e ver os bons resultados. E nessa época já se havia desvencilhado completamente da vida política. De 1886, quando ele faz finalmente uma profissão de fé espírita pública, escandalizando as criaturas, causando mesmo repulsa entre seus familiares, o irmão que o havia alfabetizado, vários anos mais velho, manda-lhe uma carta do Ceará, queixando-se e recriminando por haver abandonado a fé dos seus ancestrais. E Bezerra tem o cuidado e a gentileza de responder, numa longa missiva ao irmão, explicando por que se havia tornado espírita. A Fébio publicou esse livro como uma carta de Bezerra de Menezes. E é interessante para cada um de nós, porque quando somos defrontados pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelas criaturas que não conhecem o espiritismo, e nos perguntam, por que você é espírita? O que é que nós respondemos? Bem, é porque eu sou médium. E aí, como eu recebi espírito, dava chilique mediúnico na rua, fui para o centro espírita para ver se parava de dar chilique mediúnico. E não sabe por que é espírita. E ele sabia por que se tornara espírita. E explica ao irmão. E seria interessante que nós também soubéssemos. Nós faríamos uma melhor propaganda da doutrina que abraçamos e nos consola, se refletíssemos um pouco mais sobre por que somos espíritas. Porque a minha família deu um exemplo.
E nós vamos ter que ter cuidado, porque vamos nos deparar com esses questionamentos. Talvez não de nossos companheiros mais maduros, já condicionados ou acostumados ao trato religioso meramente convencional. Mas esperemos o desafio dos jovens e dos nossos jovens espíritas. Por que somos espíritas? E talvez o livro de Bezerra de Menezes nos ajude a explicar isso. Talvez um conhecimento mais aprofundado do que é o Espiritismo de Allan Kardec nos ajude a explicar isso. Talvez a compreensão mais aprofundada de O Livro dos Espíritos nos ajude a explicar isso, como ele explicou. E a partir dali, então, começa a realizar as suas muitas atividades. E sem dúvida nenhuma se reconhece com facilidade a personalidade do Zaqueu renovado, transformado, desapegado das coisas materiais, no chamado médico dos pobres. Certa vez, essa história contada apareceu nos filmes, ela aparece de várias maneiras. Mas uma mãe com uma criança muito doente, quase agonizante, vai procurá-lo no consultório. O Dr. Bezerra de Menezes analisa a criança, verifica que não havia nada de irregular no seu corpo físico, apenas a criança estava faminta, desnutrida. E então recomenda uma alimentação reforçada e a mulher começa a chorar. Então o meu filho está condenado a morrer, porque eu não tenho como alimentá-lo. Não temos recursos materiais. Normalmente o Dr. Bezerra de Menezes mantinha pequenos envelopes com alguns valores em dinheiro dentro da gaveta. Já era um final de tarde e ao abrir a gaveta não havia mais nada que ele pudesse dar. E começa a pensar o que fazer para salvar aquela criança. Quando repentinamente um brilho reluzente faz com que a sua retina desperte. E ao olhar o anel de formatura sem nenhum tipo de apego, tira do seu dedo e entrega à mãe para que alimente o filho. Doutra feita, encontrando um companheiro no ponto do bonde, entristecido, abatido, abraça-o e ele se queixa que um parente muito querido havia falecido e eles não tinham recursos para promover o enterro. Sem hesitar e sem ter tempo, porque o bonde já vinha, Bezerra toma a carteira e entrega totalmente. E aí quando embarca, que percebe que não tinha um tostão para pagar o motorista. E era assim a vida. Por isso Dona Cândida Augusta teve que intervir. Resolveram ela e o farmacêutico, que cedia o espaço para que Bezerra usasse como consultório, que cobrariam o mínimo possível, só das criaturas que pudessem pagar. Mas ela, além de tudo, de mãe de 7 filhos, teve que virar secretária dele, para garantir pelo menos o mínimo necessário à família. Porque há necessidade de equilíbrio nisso também. Quando nós assumimos a missão da maternidade e da paternidade, ela é uma missão tão importante, tão grandiosa quanto qualquer outra. Basta buscarmos a questão 582 do Livro dos Espíritos. E veremos lá o que será pedido de nós, da tarefa que realizarmos com as criaturas que nos foram confiadas na condição de filhos. O tempo passa, e aí vem as atividades. Era necessário organizar o Espiritismo. Fora para isso que Ismael o havia convidado a reencarnar. Reunir em torno de si os elementos dispersos e consolidar nas terras do Cruzeiro a mensagem do Consolador. E à época de Bezerra acontecia uma coisa que, graças a Deus, nos tempos de hoje não existe mais. Divergência entre casa espírita. Havia a Federação Espírita Brasileira, que na época não era uma entidade federativa, era uma instituição espírita. Havia o Centro de Estudos Espíritas Confúcio e várias outras, que viviam brigando entre si. Porque o movimento espírita do Brasil estava dividido entre aqueles que eram os místicos, os distos religiosos, os que tinham alguma visão ainda diferente com relação aos fenômenos, queriam praticar a caridade, queriam doar mantimentos, mas queriam pouco contato com o estudo. E aqueles que eram ditos os científicos, que achavam que não era necessário fazer caridade, que não era necessário fazer assistencialismo material, e só se preocupavam com as reuniões de estudo filosóficas e fenomênicas. Mas o Espiritismo, para ser sólido, o Espiritismo, para ser uma doutrina vigorosa, precisava, então, unir essas duas facções. Unir essas duas maneiras de trabalhar. Era necessário levar inteligência à prática da caridade, ao serviço do bem, ao cooperar com Jesus, para que não ficássemos presos ao assistencialismo. E era necessário também que as criaturas muito cegas a apenas as luzes ofuscadas pelo intelectualismo voltassem a considerar a necessidade do amor vivenciado por Jesus,
Da paz que ele havia ensinado às criaturas, a paz operosa, a paz do trabalho. E aí cabe a Bezerra ir iniciando esse processo de aproximação. E como era difícil. Hoje, graças a Deus, todo mundo se entende, reunião de seu não tem briga, reunião de diretoria de casa espírita é a paz de Deus, né? Bom, pode ser que num planeta de regeneração a gente consiga chegar lá. Mas ele começou a enfrentar esses assuntos antes. E cá estamos nós desafiados a fazer o mesmo. Buscar mais entendimento, mais harmonia, mais compreensão. E mais ao mesmo tempo, fidelidade à doutrina. Fidelidade a Kardec, fidelidade a Jesus. Quantas vezes ficou sozinho no trabalho? Porque as criaturas não queriam atender à necessidade de... Imagina! Se hoje em dia as pessoas já têm dificuldade para ler obra espírita, que é barato. A literatura espírita é a mais acessível que existe. Um livro desses autores magos da vida aí custa 50, 60 reais, com 100 e poucas páginas. Um livro espírita como agora, há 2000 anos do Emmanuel, com quase 400 páginas. Vendido baratinho, por 30 reais ou algo menos. Então a literatura espírita hoje está acessível e é fácil, mas na época de Bezerra não. Estavam chegando as traduções das obras de Kardec ao português. E ele começa a implantar estudos da Gênese, estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Livro dos Médiuns, convidando os espíritas do Brasil a estudar mais um exemplo do médico dos pobres. A caridade que se faz não apenas dando coisas materiais, mas a caridade de levar o conhecimento, de estimular as criaturas a que saibam por que fazem, o que fazem. Como era importante à época de Bezerra de Menezes que as criaturas estudassem o Livro dos Médiuns. Como é importante hoje que nós, espíritas, estudemos o Livro dos Médiuns. De vez em quando surgem aquelas coisas, não, mas esse negócio de Livro dos Médiuns é para quem é novato. Eu sou médium de berço. Há 30 anos que eu recebo espírito desse jeito. Está 120 anos atrasado. Não, o espírito me pega, cai no chão mesmo, porque é só espírito forte que pega. Não, é médio desequilibrado mesmo. É médio desajustado mesmo, que precisa de educação mediúnica. E está 120 anos atrasado, porque o Livro dos Médiuns acabou de completar 151 anos, agora em janeiro. E Bezerra, lá no século XIX, começa a convidar os nossos irmãos espíritas ao estudo. E ao mesmo tempo começa então a costurar essa aproximação. Ocupa várias vezes a presidência da Federação Espírita Brasileira, agora já com aquele primeiro arroubo, aquele primeiro ímpeto de ser um órgão congregador e não manipulador das atividades das outras instituições. A servir de farol para que outros, mais distantes, pudessem receber as luzes do Espiritismo. Até que em janeiro de 1900, após um longo período de serviços, reconhecido, amado por todas as criaturas a quem servia, o mensageiro da caridade recebe a sua carta de alforria. Não de uma hora para outra, foi uma carta de alforria à prestação. Mas em janeiro de 1900, o Dr. Bezerra tem um AVC. Fica completamente paralisado, apenas os olhos se moviam. E o mais surpreendente é que durante 3 meses, as criaturas que peregrinavam a Tijuca para visitá-lo em seu lar, imaginando que levariam consolações para ele, acabavam desfiando as suas dores, as suas mágoas, e como ele não podia falar, apenas demonstrava com uma ou outra lágrima, ou com um olhar de compreensão, que se compadecia do irmão que ele estava lamentando, demonstrando claramente que para servir, nós não temos necessidade nem de saúde. Para fazer o bem, nós não temos necessidade de dinheiro, de saúde, de riqueza, de facilidades tecnológicas. Basta que queiramos e que saibamos o que estamos fazendo. Em 11 de abril daquele mesmo ano, desencarna o Dr. Bezerra de Menezes. No dia seguinte já se comunica numa reunião mediúnica na Federação Espírita. E a partir dali então, imaginamos, agora está alforriado, vai para as zonas superiores, ao contrário. Continua colaborando com os companheiros da Terra. Continua ajudando os irmãos, principalmente nas fileiras brasileiras do Espiritismo. A nossa nação recebe dele essa especial atenção. A afinidade que tem com Ismael, o espírito protetor das nossas terras do Cruzeiro. A afinidade que tem com alguns espíritos muito próximos, muito queridos,
que ainda estão aqui a braços com as dores e dificuldades das sombras de si mesmos. Durante 50 anos desencarnando, esteve atuando, fazendo-se presente em tantas e tantas instituições, deixando comunicações luminosas, enaltecendo o serviço do bem, orientando casas espíritas. E já no mundo espiritual, preparando aquilo que em outubro de 1949, nós teríamos como um marco significativo, o Pacto Áureo, em que finalmente se estrutura, se organiza a ideia do movimento de unificação, que nós estamos tentando consolidar até hoje. Porque a doutrina espírita é magnífica. A mensagem de Jesus é maravilhosa, mas o movimento espírita anda com as nossas pernas. Então ele ainda capenga muitas vezes. Há regiões em que o fenômeno e o processo da unificação flui tranquilamente. Realizam atividades em conjunto, trocam informações, e há outras em que os dirigentes mais parecem bispos católicos, querendo comandar as dioceses e sem conseguir fazê-lo, porque graças a Deus, ainda que tenham sido bispo católico reencarnado no Espiritismo, para querer mandar, não vão conseguir mandar. E a doutrina segue. Divaldo Franco conta que pela primeira vez em 1950, comemorando o seu jubileu de ouro a serviço do Espiritismo e desencarnado, Bezerra recebe de Maria de Nazaré um convite para colaborar em regiões superiores. E ele pede então à mensageira: eu quero ficar. E por quê? Para colaborar, para ajudar os meus irmãos. Há tanto ainda por fazer, há tantas dores e há tantas lágrimas a enxugar. Eu quero ficar. E foi permitido. Mais 50 anos no ano 2000, outra celebração, e mais uma vez se refaz o convite. E ainda assim ele pede para continuar. Divaldo Franco recebe mensagem, Chico recebeu tantas outras, e agora através de outros médiuns, alguns bastante confiáveis, em que nós podemos acreditar mesmo que é a mensagem de Bezerra, e outros que a gente tem que estar sempre atento, porque o próprio livro dos médiuns nos diz isso. Erasto, no livro dos médiuns, nos diz: é melhor rejeitar 10 verdades a aceitar uma única falsidade. Porque, como é um nome venerado, há espíritos mistificadores e há médiuns orgulhosos que adoram se jactar de receber Bezerra de Menezes. E aí de vez em quando aparece um ou outro: aqui, olha só a mensagem que eu recebi do Bezerra. Aí eu olho e não dá nem a cabrita, não assinava aquilo. Que dirá o Bezerra, gente? Né? E acha que é. E está se achando mesmo, como dizem os jovens. E muitas vezes nós ficamos assim: mas doutor Bezerra de Menezes vai me curar. Eu tenho certeza que a minha diabetes vai ser curada pela espiritualidade. E aí tem bombom, balinha, chiclete, jujuba, tudo guardado dentro da bolsa, da mochila, na gaveta do escritório. Como que a espiritualidade vai curar a diabetes assim? Não, a gente vai fazer o seguinte: homenagem a Bezerra de Menezes, a gente botar uma estátua dele na praça principal da cidade. Fazer boas lembranças, ou lembrar o mérito das criaturas que realmente o têm, é muito salutar. Mas o melhor tributo a Bezerra de Menezes que nós poderíamos fazer seria seguir pelos seus passos. Aprender o Espiritismo, servir e amar os nossos companheiros. Mergulhar o nosso pensamento nessa doutrina que o iluminou e também se propõe iluminar a cada um de nós. Hoje Bezerra de Menezes é um espírito desencarnado. Não tem mãos materiais que possam pegar uma cesta de alimentos e levar ao sofredor faminto. Não tem pernas materiais que possam ir até o lado de uma cama de hospital, acariciar, segurar as mãos de um idoso ou da criança que esteja enfermo. E ele clama por nós. Espera que nós emprestemos a ele as nossas mãos, as nossas pernas, os nossos olhos, a nossa voz, para que possa continuar servindo e beneficiando a terra. Bezerra de Menezes é grande, não por aquilo que as pessoas dizem que ele faz, como cirurgias espirituais, como receituário, mas pela sua própria maneira de viver. O maior legado de Bezerra de Menezes não são os fenômenos por ele produzidos hoje, mas exatamente a demonstração de que é possível seguir o caminho com Jesus. É possível ser Zaqueu, 20 séculos depois, desapegar-se das coisas materiais e servir aos semelhantes. Certa vez,
André Luiz conta isso, se não me falha a memória, no livro Ação e Reação. Visitando uma região de sofrimento, onde havia ainda muitos espíritos ignorantes, ele chega a um determinado local onde parecia ser um templo. E havia vários nichos. E muitos espíritos ali ajoelhados, fazendo preces pelos seus santos de devoção, ligados à Igreja Católica. E André se surpreende porque um dos nichos tinha a imagem de Bezerra de Menezes. Era uma espírita desencarnada que estava ali pedindo ainda favores a ele. Pedindo a solução de problemas. Pedindo solução de problemas materiais. Ah, doutor Bezerra de Menezes tem que arrumar emprego. Imagina a sobrecarga desse espírito, gente. Ele tem que curar úlcera, unha encravada, calo, dificuldade de relacionamento amoroso, arrumar emprego, né, bem remunerado para todo mundo, porque se for arrumar emprego para trabalhar, ele quer. Né? Quer emprego para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. E aí recorre a espiritualidade. A recomendação é que nós, para homenagear Bezerra, Kardec, Chico, não fiquemos apenas no palavrório, mas passemos a viver como eles se esforçaram para viver. Apliquemos em nosso dia a dia os mesmos exemplos de vida que eles nos deram. E assim nós estaremos verdadeiramente reverenciando esses amigos. Conta-se que certa vez, já cansado, porque muitas das vezes os espíritos, embora não se cansem de nós, se cansam das nossas queixas, se cansam dos nossos petitórios. Bezerra de Menezes estava se refazendo, meditando diante do mar. Entristecido por ver seus irmãos espíritas assumindo aquela atitude católica de pedir e pedir e pedir e pedir e pedir, sem nada fazer para melhorar. Deixou que as lágrimas corressem, apiedado de nós. Em determinado momento, risca ao céu um facho luminoso. E um espírito ainda mais elevado, reconhecido pelas suas tarefas já há mais de 1000 anos, se apresenta diante de Bezerra. Por que é que você chora, meu amigo? E ele retruca: as pessoas não compreendem o que é necessário fazer. Imaginam que nós somos apenas resolvedores dos seus problemas. Que o Espiritismo é uma mensagem que, como outras, vai ser transformada em alavanca do progresso material, em um passe de mágicas para remover obstáculos. Ninguém quer trabalhar. As pessoas fazem poucos esforços para serem melhores e merecedoras do benefício que recebem. O espírito amigo olhou para ele, o abraçou com gentileza e se deslocaram rapidamente, cruzando o Oceano Atlântico. Chegaram em Portugal, naquela catedral que é dedicada a ele mesmo. E ali, começando a percorrer os vários cantos, os bancos, as pessoas no maior petitório, e ele olhou para Antônio de Pádua. Era Antônio de Pádua. Você também, meu amigo, só nos cabe ser semeadores. Eles terão que ser responsáveis pela colheita. Atendamos naquilo que for possível, naquilo que estiver de acordo com as leis divinas. Mas não fiquemos aflitos. Chegará para eles também o dia do despertar, como chegou para nós. E a lição fica. Em vez de tornarmos pedintes, esmoleres da espiritualidade, criaturas que ficam eternamente na condição de assistido, e quantos de nós gostamos da posição de vítima? Gostamos de nos lamentar. Ai, coitadinho de mim, é o obsessor que não me deixa. Esse meu obsessor encarniçado, ele foi lá no umbral registrar um obsessor para ele. Não é possível. É justificativa para fazer tudo que é bobagem. Ah, eu sofro de muitas doenças, não posso fazer o bem. Né? Tem artrite, artrose, bico de papagaio, pressão alta, diabetes. Mas fala, então canta pelo menos. Pode ser que você não consiga mexer os dedos para mexer na máquina da costura, mas vai ler um livro para quem estiver costurando. Ou então use a voz para enaltecer ou passar uma mensagem de perseverança e saúde. Porque muitos outros tiveram doenças físicas muito mais graves do que as nossas e realizaram a sua tarefa de amor com Jesus. Para reverenciarmos verdadeiramente esses espíritos enobrecidos, emprestemos a eles o nosso corpo físico. Não no sentido da comunicação mediúnica vulgar,
em que o Espírito vem, dá uma mensagem e depois vai embora. Mas no sentido que sejamos nós as mãos operosas que farão a caridade, a material e a moral. Sejamos nós os ouvidos compreensivos, que permitirão que o companheiro fale das suas mazelas, para que ele mesmo se ouça. E se ouvindo, perceba que é possível superar aquelas dificuldades e elas não são tão grandes assim. Quando trazemos o nosso tema de hoje sobre Bezerra de Menezes, nossa intenção não era apenas uma descrição biográfica, mas pontuar aqui e ali os exemplos de amor e dedicação, os exemplos de transformação. E nos lembremos, aquele Zaqueu precisou de quase 2000 anos para realizar as tarefas de um Bezerra de Menezes. Mas quando ele começou a se desvencilhar dos bens materiais? Quando Jesus visitou a sua casa. E o Mestre visita as nossas casas todos os dias. Através da oração nós entramos em contato com Jesus e com os amigos espirituais. Comecemos agora. Apesar das nossas muitas imperfeições, comecemos agora a colaborar com esse amigo.